Marcos capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. Se você encontrou aí com o sinal, diga amém. Alguns dias depois, entrou outra vez Jesus em Cafarnaum, e logo souberam que ele estava em casa. Logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. Jesus, vendo a fé deles, você pode repetir isso comigo? Diga: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim diziam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Ele se levantou e, tomando logo o seu leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. E se você pode, diga amém. Eu gostaria de deixar uma reflexão no seu coração esta noite, dentro desta passagem bíblica da palavra do Senhor. Marcos de número 2 é o registro de um dos milagres mais conhecidos do ministério de Jesus. É a cura que o Senhor realizou em um homem paralítico, e que tudo isso foi possível por causa de 4 amigos que esse homem paralítico tinha, que se disponibilizaram em levá-lo até Jesus. Jesus vai dizer que a fé desses homens foi a grande engrenagem para possibilitar o encontro desse homem com Cristo. Eu irei falar um pouco mais à frente desta reflexão sobre a fé desses homens, mas antes eu gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe desse texto aqui. Esse milagre aqui só foi possível porque o princípio praticado, vivenciado por esses homens, foi o princípio da unidade. Você pode repetir comigo? Diga: princípio da unidade. Eram 5 pessoas envolvidas ali. Quantas? 5. Mas eles tinham quantos objetivos? Um só. Eram 5 pessoas ali, mas eles tinham um alvo só. Essas 5 pessoas pensavam de modo diferente, tinham afazeres diferentes, tinham pontos de vistas diferentes, tinham obrigações diferentes, mas decidiram se unir acerca de uma causa só: a cura desse homem, levá-lo até Jesus. O princípio aqui é o princípio da unidade. Talvez você me pergunte: Mateus, qual é o oposto do princípio da unidade? O oposto do princípio da unidade é o princípio do individualismo. Você pode repetir comigo? Diga: princípio do individualismo. Não confunda individualismo com individualidade. Individualidade, cada um de nós temos a nossa. Se eu te perguntar sobre sabores, sobre locais, sobre viagens, sobre características, você tem as suas preferências, porque isso faz parte da pessoa que você é. Isso faz parte do seu ser, da construção do indivíduo que você se tornou. Essa é a sua individualidade. Individualismo é diferente disso. Individualismo tem a ver com pensar só em si, com querer só para si,
tem a ver com um sentimento parecido com o egoísmo. O oposto do princípio da unidade é o princípio do individualismo. E onde é que nós encontramos ele na Bíblia? Também em um milagre realizado por Jesus, que coincidentemente também foi a cura de um outro paralítico. Agora, o paralítico do tanque de Betesda. Lembra quando Jesus chegou para aquele homem? Ele já estava há 38 anos sofrendo daquela enfermidade. E a Bíblia nos diz que o Senhor chega para ele e faz uma pergunta. A pergunta é: você quer ficar são? Irmão, se chega alguém para você e te faz uma pergunta, você quer isso? Você tem duas respostas para dar. A primeira é sim, segunda é não. Você quer ficar são? Esse homem não diz nem sim, nem não. Mas você lembra qual foi a primeira resposta dele? Ele olhou para o Senhor e disse assim: Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Que quando as águas são agitadas, me lançam dentro desse tanque. Em primeiro lugar, esse homem aqui está revelando qual é a condição que ele vive. Ele está enfrentando o pior tipo de solidão que alguém pode enfrentar. Ele estava sozinho naquele tanque? Não. Ele estava rodeado de outras dezenas de pessoas. Mas a fala dele é: eu não tenho ninguém. O pior tipo de solidão que alguém pode enfrentar é o tipo de solidão que ele ou ela está perto de muita gente, mas se sente só. É o tipo de solidão que você se relaciona diariamente com muitas pessoas, mas não tem ninguém que você pode abrir o seu coração, compartilhar as suas dores, pedir socorro, pedir ajuda. Não tem ninguém que você sinta que essa pessoa se importa com você. E se ensina uma coisa pra gente: solidão não é ausência de pessoas, solidão é ausência de intimidade. Eu não tenho ninguém que quando as águas são agitadas me lançam dentro desse tanque. Observe uma coisa aqui. O que ele estava dizendo era o seguinte: Senhor, o princípio que rege Betesda não é o princípio da unidade. O princípio que rege Betesda é o princípio do individualismo. Aqui cada um se importa consigo apenas. Aqui cada um se importa apenas com a sua dor, com o seu problema, com a sua necessidade, com a sua aflição. Aqui a mentalidade é a seguinte: se não vai me beneficiar, eu não ajudo. Se eu não vou ser beneficiado em nada, eu não auxilio, eu não contribuo. Se eu não vou receber nada em troca, não conte com o meu apoio, não conte com o meu serviço, não conte com o meu companheirismo, não conte com a minha contribuição, não conte com a minha parcela de auxílio. Quando ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me lance dentro do tanque, o que ele está dizendo é o seguinte: Senhor, aqui cada um só pensa em si mesmo. O princípio que rege Betesda é o princípio do individualismo. Mas o milagre de Marcos 2 só foi possível porque o princípio ali não era o princípio de individualismo, mas era o princípio da unidade. Eram 5 pessoas e, embora pensassem de formas diferentes, eles estavam envolvidos em um propósito só. O que esses amigos aqui estão dizendo é o seguinte para esse paralítico: eu quero que você saiba que eu estou levando você até Jesus, e se você for curado, eu tenho a mesma alegria como se o milagre tivesse sido comigo. Eu estou totalmente resolvido que a cura não será para mim, que o benefício não será meu, mas eu não estou preocupado com isso, porque o princípio aqui é a unidade, e eu me alegro quando as coisas acontecem para você. Então, se você chegar até o Senhor e receber a sua cura, eu estou tão feliz como se fosse comigo, porque o princípio aqui não é individualismo, mas é unidade. A causa aqui é uma só. Você está entendendo isso? A gente precisa entender isso na prática da vida da gente, porque nem sempre é a ideia que eu dou que vai ser aceita, nem sempre é aquilo que eu queria que vai ser feito, nem sempre é a proposta que eu dei que vai ser acatada. Mas quando eu entendo que isso daqui é um corpo, quando eu entendo que isso daqui é uma igreja só, quando eu entendo o poder do princípio da unidade na vida, na igreja, nos relacionamentos, no meu ambiente de trabalho, principalmente na minha casa, entre a minha esposa e entre os meus filhos, quando eu entendo o poder do princípio da unidade, o meu comportamento é o seguinte: pode talvez até não ser aquilo que eu queria a princípio, mas é o melhor, foi o que for aceito,
Então conte comigo. Eu posso até talvez pensar diferente, mas eu não sou alguém do princípio do individualismo. Eu sou alguém do princípio da unidade. Então eu vou somar força, eu vou participar, eu vou contribuir, eu vou auxiliar, porque através da unidade as bênçãos de Deus alcançam as nossas vidas. Quem entende isso e pode celebrar ao Senhor Deus por isso. Em primeiro lugar, esse milagre aqui só foi existente porque o princípio aqui é o princípio da unidade. Outra coisa interessante aqui. Esse dia aqui está acontecendo algo incomum. Jesus decidiu ficar em casa. Aí as pessoas descobriram. O WhatsApp de todo mundo começou a receber mensagem, a turma dizendo, Jesus não saiu, ficou em casa. Então já que a gente não vai se reunir em outro lugar, é na casa de Jesus que a gente vai fazer o culto. Aí encheu. De repente chega a notícia do paralítico, os amigos se reúnem, vão levá-lo até Cristo. Só que quando eles chegam lá, a Bíblia diz que a casa está completamente cheia, intransitável. Não tem espaço para entrar. Talvez um deles olha para o outro e diz assim, o que a gente vai fazer? Desistir? Não, desistir nós não vamos desistir não. Posso falar uma coisa? Guarde isso. Desistir não é uma opção para você. 3 pegaram essa palavra, vou dizer de novo. Desistir não é uma opção para você. Você pode encorajar alguém perto de você, diga para essa pessoa, você pode não ter muitas opções, mas diga, uma coisa eu te garanto, desistir é uma opção que você não tem. Como que nós vamos fazer para levar esse homem até Jesus? Não sei, chegar até aqui não foi fácil. Nós não vamos deixar que esse esforço tenha sido em vão. Aí um deles tem uma ideia, se pela porta não tem como, vamos por cima. Como que eles passaram por cima? Tem uma cama ali, tem uma maca ali. Para você subir para o outro andar foi como? Foi uma escada? Para você subir numa escada, como você passa uma maca numa escada na horizontal se a escada está na vertical? Um colocou o doente no colo e subiu a escada, depois alguém levou a cama, não sei. Só que a Bíblia diz que quando eles vão se envolvendo naquele propósito, de repente eles já estão do lado de cima da casa, no lado onde estava o telhado, fizeram um buraco e baixaram o doente. Tem um princípio aqui, que princípio é esse? Todas as vezes que você não desistir, Deus tem uma ideia para você. Todas as vezes que você não desistir, Deus vai mostrar um caminho para você. Todas as vezes que você não desistir, Deus tem uma estratégia que vai compartilhar com você. Deixa eu lhe falar uma coisa. Tudo que você precisa para romper essa fase, para alcançar o próximo nível e para vivenciar algo novo de Deus sobre a sua história, é de uma ideia só. Você pode estar diante de um cenário que talvez você não vê saída nenhuma, seu coração está ficando angustiado, a ansiedade está querendo tomar conta de você. Uma só ideia de Deus para você é o suficiente para mudar essa situação, reverter esse quadro e te levar a viver um novo tempo de Deus sobre a história da sua vida. E eu estou profetizando isso de Deus para alguém. Deus vai te dar uma ideia, Deus vai te mostrar um caminho, Deus vai te dar uma estratégia, e através dessa ideia que Deus vai te dar, tudo vai mudar e o nome do Senhor será glorificado através disso. Alguém teve uma ideia, vamos por cima. Abre um buraco, baixam o doente, e quando esse homem chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e fala assim, filho, perdoados são os seus. Espera aí, esse camarada foi ali para ter pecado perdoado? Não, ele foi ali para receber o quê? Para receber o quê? Uma cura. Aí Jesus olha para ele e fala assim, seu problema está resolvido. Seus pecados estão perdoados. Deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre Deus tem para você o que você quer, mas Ele sempre tem para você o que você de fato precisa. Nem sempre é o que você quer que é o que você precisa, e nem sempre é o que você precisa que é o que você quer. Só que o compromisso de Deus com você e o que Deus tem preparado para você nem sempre é o que você quer, mas sempre será o que você precisa. O que Jesus está dizendo é o seguinte: tudo bem, eu te curo da sua enfermidade, mas um dia que essa vida termina. O que Jesus está ensinando para esse moço é o seguinte: todo milagre é
passageiro. Milagre é o alívio para a dor de um momento. Milagre é o basta para o sofrimento de um momento. Só que todo milagre é passageiro. Jesus curou tantas pessoas, todas elas um dia morreram. Jesus ressuscitou a Lázaro, um dia Lázaro morreu de novo. Sabe por quê? Porque milagre é o alívio para a dor de um momento. O que Jesus está dizendo é o seguinte: um dia essa vida termina. E quando essa vida terminar, que diferença vai fazer se você foi paralítico ou não? Eu tenho para você o que você quer, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: antes de eu realizar em você o que você quer, deixa eu realizar em você o que de fato você precisa. Filho, perdoados estão os seus pecados. Eu quero te ter na eternidade comigo. Você lembra da mulher de um dos filhos dos profetas? Irmão, imagina que alguém que é muito chegado de você chega assim e fala assim: o negócio é o seguinte, você conheceu o meu marido, homem de Deus, camarada crente, morreu, ficou com um monte de dívida. Você acredita que os meus filhos estão quase sendo levados para serem escravos por causa da dívida? Se alguém chega com esse papo para você, está querendo uma coisa só, o quê? Dinheiro. Essa mulher não pede oração, ela só compartilha o problema. E o problema dela é dívida. Eliseu olha para ela e fala assim: o que você tem em casa? Ela olha e fala assim: eu tenho um pouco de azeite. Eliseu diz: ok, vai, volta, pegue vasos emprestados, vazios e não poucos, tranca a porta, deita o azeite, e você vai ver o que Deus vai fazer. Essa mulher chega para Eliseu e o que ela quer é dinheiro, o que ela quer mas o que ela precisava era de uma palavra. Se Eliseu tivesse dado a ela o que ela queria, ela teria pagado a dívida. Mas e o restante da vida dela? Como ela recebe não o que ela quer, mas o que ela precisa através dessa palavra, que é o que ela precisava, ela tem a multiplicação do azeite, ela paga a dívida, e o versículo termina dizendo: tu e os seus filhos viva do resto. Porque o que a gente precisa entender é que o que você quer, você está vendo só o agora. O que Deus tem preparado para você, Deus está vendo hoje, Deus está vendo amanhã, Deus está vendo o ano que vem, Deus está vendo a próxima década, Deus está vendo a outra década. O que você quer é a solução para o hoje, mas o que Deus preparou para você, e é o que você de fato precisa, é a solução para todos os dias da sua vida, para o cumprimento de Deus em você. Você está entendendo isso? Filho, perdoados estão os seus pecados. Aí do lado aqui tem um grupo de duas classes de pessoas: escribas e fariseus. Você pode repetir comigo? Diga: escribas e fariseus. Se alguém olhar para você hoje e chamar de fariseu, você fica feliz ou irritado? Irritado. Sabia que na época de Jesus era um elogio? O movimento de farisaísmo nasceu como movimento de avivamento. Você lembra da história do povo de Israel? O período, por exemplo, que nós chamamos de período interbíblico, os 400 anos que não há o registro do que acontece porque a voz de Deus esteve calada entre o seu povo. Em 586 a.C., Nabucodonosor vem e leva o povo judeu cativo para a Babilônia. Eles ficam ali aproximadamente 70 anos. Quantos anos? 70. Quando eles voltam, eles não têm mais reis. Eles não têm mais autonomia política. Eles agora são vassalos, província do império dominante, que na época era o império babilônico, e tinham que pagar impostos a esse império. Lembra da visão de Daniel, a sequência de impérios? Aquilo vai acontecendo, e dos babilônicos vêm os persas, os medo-persas, os gregos, e na época dos gregos, que fica dentro do período interbíblico daqueles 400 anos, surgiu um líder militar chamado Alexandre o Grande, que foi uma das maiores lideranças da época, e por que não dizer de todos os tempos da história militar, da história do mundo. Alexandre o Grande conquistou toda aquela região da Palestina, Judéia, e influenciou aquela geração com uma cultura que ficou conhecida como uma cultura helênica, a cultura grega. Os judeus tornaram-se muito intelectuais, e por ser uma época do esvaziamento da voz de Deus, eles entraram pelo caminho da apostasia, tornaram-se completamente frios na fé e apenas envolvidos com a cultura grega. É nesse período de apostasia que surge em Israel um movimento chamado movimento de farisaísmo, que eram homens que se reuniram para voltar a estudar a lei, a voltar a estudar a palavra de Deus, a honrarem novamente o que Deus havia estabelecido na lei através de Moisés. Eles surgem como um movimento de despertamento espiritual, de avivamento espiritual. Só que os anos também vão se passando.
as décadas também vão se passando, e poucas décadas depois, eles também haviam se esvaziado da espiritualidade, e estavam somente com a letra da lei, a ponto de estarem diante de Jesus Cristo, o próprio Deus em carne, e olhar para ele e dizer: quem ele pensa que é para perdoar pecados? Esses eram os fariseus, escribas. Se você quisesse uma cópia da lei na época, você tinha que procurar um escriba, era o único autorizado. Aí ele pegava um rolo e começava a escrever: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia. Se quando ele estivesse no livro de Abacuque, ele errasse ali uma expressão, ele não podia rasurar aquilo e continuar depois. Ele tinha que pegar todo aquele serviço, esquecer ele, pegar de novo um novo rolo e começar desde o início. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, porque uma cópia da lei tinha que ser perfeita. Escribas e fariseus diante do Senhor, dizendo: quem ele pensa que é para perdoar pecados? Aí Jesus conhece o coração deles e faz uma pergunta para eles: me responda uma coisa, qual é mais fácil? Qual é mais? Dizer a esse homem: perdoado estão os seus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Eles param entre si e começam a pensar. Talvez eles se perguntam: se a gente diz que é mais fácil perdoar pecados, isso não exige uma manifestação externa? A cura do paralítico sim exige um sinal. Enquanto eles estão pensando qual resposta eles vão dar, a Bíblia diz que Jesus olha para o paralítico e diz assim: ó, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Sabe o que me chama a atenção? Antes deles responderem o que eles pensavam ser mais fácil ou mais difícil, Jesus já havia realizado tanto um quanto o outro. Ele havia tanto já perdoado os pecados do homem, como já havia também curado ele da sua paralisia. Levante uma de suas mãos ao céu se você pode. Deixa eu profetizar algo de Deus sobre a sua vida. Talvez quando você olha para os problemas que você tem enfrentado, você classifica eles em categoria e pensa: isso é mais fácil, isso é mais difícil, isso daqui eu sei como resolver, isso daqui só um milagre. Deixa eu dizer uma coisa: o Deus que você serve, Ele é tão poderoso que Ele faz tanto que parece ser mais fácil, como que também parece ser mais difícil, para que o milagre seja completo e o nome dele seja glorificado sobre a sua vida. Você pode louvar a Deus por isso? Só que aqui tem uma coisa interessante. O versículo 5 diz: Jesus vendo a fé deles. Deles quem? De quem? A fé de quem? Dos amigos. Jesus vendo a fé dos amigos. Jesus vendo a fé deles. Essa história, ela traz a atenção da gente para um tipo de fé que é raro na Bíblia. É o tipo de fé que eu uso não para mim, mas para o próximo. Entende isso? Porque a grande maioria de pessoas que dizem: não, eu uso a fé, sempre é uma fé voltada para si próprio. Jesus está dizendo: não, eu estou vendo a fé deles. Como assim? Eu gostei da fé deles. Como assim? A fé deles é empregada não neles, a fé deles é empregada no próximo. Olha para alguém perto de você e pergunte para essa pessoa: você usa a sua fé só para abençoar você ou também para abençoar a outras pessoas? Quando esses homens colocam fé e dizem assim: não, nós vamos levar ele até Jesus, a sensação que eu tenho é que Jesus olha e diz: eu gostei disso. Sabe por quê? Porque, irmão, tem uma coisa que mexe com Deus, é quando em vez de você fazer por você, você faz por alguém. Eu vou repetir isso aqui para você. Tem uma coisa que mexe com Deus, é quando em vez de você fazer por você, você faz por alguém. É quando o seu foco não é você, mas é quando você entende que isso daqui é um corpo só. É um corpo só. É um corpo só. Tem duas coisas interessantes nessa figura de linguagem de Paulo sobre a igreja ser um corpo. Cristo é o cabeça, nós somos o quê? Membros. E juntos nós formamos um corpo. Duas coisas. Em primeiro lugar, você só é corpo se estiver ligado. Desligado, você é só um membro. Esse dedo aqui é um membro do meu corpo, sim ou não? Se eu cortá-lo, o meu corpo consegue sobreviver sem ele? Consegue. Ele consegue sobreviver sem o meu corpo?
Não. Você precisa entender é que é impossível você conseguir sobreviver como igreja fora de uma igreja. Pessoas que dizem, não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de uma liderança, não preciso estar junto com meus irmãos. Biblicamente é um membro fora do corpo. Hora ou outra essa pessoa vai morrer espiritualmente. Você precisa estar junto ao corpo para que o sangue de Cristo flua em você, para que a vida de Cristo flua em você, para que a graça de Cristo aconteça em você. Só que há uma outra coisa interessante aqui. Se por exemplo você tem uma dor no dedo do pé, uma dor terrível, você consegue dormir? Não. O que essa dor tem a ver com o braço, com o cérebro, com o coração? Individualmente nada. Mas o que a gente precisa entender é que nós nunca precisamos enxergar como pessoas individuais. A nossa visão tem que ser sempre a visão do coletivo. Sabe qual é a questão? Deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu falei um pouco sobre a forma que você vê, a forma como você enxerga. Eu estou crendo que Deus vai incendiar mais ainda Florianópolis através de vocês. Você está ok? Eu vou dizer de novo. Eu estou crendo que Deus vai influenciar cada vez mais ainda Florianópolis através de você. Sabe o que Deus vai fazer para que isso aconteça? Colocar a visão dele em você. A Bíblia diz que Jesus via as pessoas como ovelhas sem pastores. Como que você enxerga as pessoas? Um comerciante enxerga as pessoas como consumidores do seu produto. Um candidato político enxerga pessoas como pessoas que vão lhe auxiliar, contribuir para um propósito de quantidade de votos. Como você enxerga as pessoas? Jesus enxergava as pessoas como ovelhas sem pastores. Eu vou repetir isso aqui para você. Jesus enxergava as pessoas como ovelhas sem pastores. Quando alguém chegar para você no local que você trabalha, você precisa enxergar ela como uma ovelha sem pastor. Alguém que está precisando de cuidado. Alguém que está precisando ser abraçada. Alguém que está precisando ser envolvida. Você precisa ser a pessoa que mais vai fazer propaganda da sua igreja nessa cidade. Você precisa olhar e dizer assim, Deus tem feito algo tão especial na minha vida. Eu queria tanto que você experimentasse um pouco disso também. Você precisa começar a enxergar as pessoas como ovelhas sem pastores. A hora que você começar a enxergar as pessoas como ovelhas sem pastores, isso vai mudar tudo. Porque uma coisa interessante é que para fazer uma revolução, Jesus sempre precisou de uma pessoa só. Você pode repetir isso comigo? Diga: para fazer uma revolução, Jesus sempre precisou de uma pessoa só. Jesus tinha uma coisa interessante, ele não se preocupava em ganhar a cidade, ele se preocupava em ganhar a chave da cidade. Você lembra quando ele chegou em Gadara? Ele não anunciou, não tinha uma multidão esperando ele. Ele foi lá só por causa de um homem. Acabou de libertar o homem, entrou no barco, voltou. Posso ir contigo? Não, fica aí. Mas como assim? Eu não vim para ganhar Gadara, eu vim para ganhar a chave de Gadara. Você lembra o final de Marcos 5? A Bíblia diz que ele saiu anunciando em toda a Decápolis. Ele ganhou as 10 cidades da região, inclusive Gadara. Jesus passa por Samaria, não prega em Samaria, ele prega só para uma mulher no tanque. Ele não queria ganhar Samaria, ele queria ganhar a chave de Samaria. A mulher que entrou e trouxe toda a cidade. Você precisa descobrir quais são as chaves de Deus nessa cidade. Quando o Senhor estabeleceu o propósito da evangelização, você lembra o que Jesus disse? Vocês serão minhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da Jerusalém. Tinha bairro, sim ou não? Sim. Jesus mencionou algum bairro? Não. Sabe por quê? Porque a menor visão de Jesus é a visão de uma cidade. O Senhor vai usar você para incendiar essa cidade. Tem alguém que está entendendo isso? O Senhor vai usar você como uma chave para toda essa cidade. Jesus via as pessoas como gente que precisava de cuidado. Por quê? Porque a sua fé, ela não tem que pensar só em você.
A sua fé tem que pensar em pessoas que estão precisando de restaurar um casamento. Talvez o seu está bom, mas o de alguém precisa ser melhorado. É a fé que teve Neemias. Lembra quando Neemias ouve a notícia? Irmão, Neemias estava no palácio, estava tudo bem com ele. Ele comia o que o rei comia, ele bebia o que o rei bebia. Só que quando ele ouve a notícia, o texto diz que ele se assenta e chora. Se assenta e aquilo ali incomodava alguma coisa a ele? Não. Ele tinha nascido em Jerusalém? Não. Ele já era da geração que tinha nascido na Babilônia. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: a minha fé não pensa só em mim. A minha fé pensa em quem está em ruína, em destruição. Porque a sua fé não tem que pensar só em você. A sua fé tem que pensar nos outros. A fé que Jesus admirou é a fé desses homens que se preocupou com o paralítico. Eu aprendo uma coisa em Neemias: você não vai conseguir mudar a rotina de ninguém se primeiro você não conseguir mudar a sua rotina. Neemias só conseguiu restaurar uma cidade porque primeiro ele conseguiu mudar a rotina dele. Parou, chorou. Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deus vai te usar para mudar a rotina de muita gente, mas primeiro Jesus vai mudar a sua rotina. Ele vai despertar no seu coração uma paixão, um fervor. Ele vai despertar no seu coração um desejo ardente por viver algo extraordinário. Você não vai conseguir mudar a rotina de ninguém se primeiro a sua rotina não for mudada. A sua fé precisa ser a fé que alcança a vida de alguém. Porque se a sua fé se importa só com você, ela é uma fé individualista. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus. Perdoados estão os seus. Eu estou concluindo aqui, mas tem duas coisas que eu preciso falar com você. Primeiro, o Senhor está dizendo o seguinte, eu estou dizendo ao paralítico por causa da fé. Eu estou dizendo ao paralítico por causa da fé. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui: o que Deus faz por você, Ele não faz só por causa de você. Deus faz em nós, mas não por causa de nós. Deus faz em você por causa deles. Quem são esses eles? É todo mundo que um dia já carregou a sua cama. Não pense que Deus faz por você só por causa de você. Deus faz por você porque Ele vê a lágrima de uma mãe que foi derramada. Ele vê o clamor de um pai que foi feito. Ele vê alguém que olhou para você e disse assim: você não está sozinho não. Ele vê alguém que olhou para você e disse: eu vou ajudar a carregar a sua cama. Ele vê alguém que olhou para você quando todo mundo virou as costas para você e te abraçou e disse assim: nós vamos até o final, não desista, Deus vai te ajudar. Ele está dizendo o seguinte: eu estou fazendo na sua vida, mas não é só por causa de você. Eu estou fazendo na sua vida, mas também por causa deles. Em primeiro lugar, se Deus faz em mim, mas não por causa de mim, por causa deles, então em segundo lugar, eu tenho uma dívida de gratidão com eles. Você entende isso? Olha para quem está perto de você e dá um sorriso para essa pessoa. Pergunta para ele ou para ela: você se sente uma pessoa grata? Não, olha para quem está do outro lado, dá um outro sorriso. Se tiver perto, dá uma sacudida nele ou nela. Pergunte para ele ou para ela: você se sente uma pessoa grata? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós precisamos ressignificar o nosso conceito sobre gratidão. Eu vou repetir isso daqui. Nós precisamos ressignificar o nosso conceito sobre gratidão. Sabe quem ensina para a gente o que é gratidão? Jesus. Na história dos 10 leprosos. Eram quantos leprosos? Quantos? 10. Aí o texto diz que Jesus está passando por uma aldeia. Aí 10 leprosos gritaram: Senhor, tenha compaixão de nós. Quando alguém era alcançado por lepra naquela época, a lei dizia que ele tinha que procurar o sacerdote. O sacerdote analisava. Se fosse constatado que a pessoa era leprosa, cerimonialmente ela estava impura. Ela tinha que sair da cidade para um lugar do lado de fora chamado Arraial dos Leprosos. Era como se fosse uma quarentena.
Se um dia ela percebesse que não estava mais leprosa, ela voltava, procurava o sacerdote analisava. Se fosse constatado que a pessoa não era mais leprosa, aí cerimonialmente ela era considerada pura, limpa de novo. Poderia retornar para a sua cidade, para a sua casa, para o seu contexto social. A distância de um leproso para outra pessoa que não tinha lepra era de 100 metros. Se aproximasse 100 metros, pela lei, considerada impura. Era só, por exemplo, a lepra que deixava impura? Não. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, cerimonialmente também era considerada impura. E a Bíblia diz que ela tocou em Jesus. Irmão, Jesus tem uma coisa tão extraordinária, que quando alguém impuro tocava nele, além de ele não ficar impuro, era a pessoa que ficava limpa. Aí, os leprosos estão lá, eles respeitam a distância, e eles gritam: Senhor, tenha compaixão de nós. Aí Jesus não abraça eles, Jesus não se aproxima deles, de longe. Jesus grita: vão e procurem o sacerdote. Posso falar uma coisa? Aqueles homens saíram da presença de Jesus leprosos. O texto diz que indo eles então, perceberam que estavam limpos. Indo eles não são limpos na hora, eles saem. Isso ensina uma coisa para a gente: esse milagre ele é fruto da recompensa da obediência. Eles poderiam parar e pensar: a gente procurar sacerdote, olha a pele da gente como é que está, esse homem está louco, o sacerdote vai zombar da gente. Mas o que eles pensaram foi o seguinte: não, entender não é com a gente é só obedecer, milagre é com ele. Eles saem leprosos, indo eles, perceberam que estavam limpos. Isso ensina uma coisa para a gente também: nem todo milagre acontece no modelo de repente. Tem milagres que acontecem em processos. O fato de ainda não ter mudado nada em situações que você tem clamado, esperado em Deus, não significa que Deus já não está trabalhando nisso. A qualquer hora dessas você vai ter uma surpresa, você vai receber uma notícia de que o milagre foi concluído. Porque tem milagres que não acontecem no modelo de repente, mas é em processo. Deus está trabalhando em uma área que você não consegue enxergar, e na hora certa vai estar concluído o milagre dele para a história da sua vida. Tem alguém aqui que pode dar um brado de glória a Deus? Eu estou lhe falando que nós precisamos ressignificar o nosso conceito sobre gratidão. Eram 10 leprosos. Quantos leprosos? 10. Um era samaritano, os outros 9 eram judeus. Quantos eram samaritanos? Aí o texto diz: indo eles perceberam que estavam sãos. Só que aí a Bíblia diz que um deles para, e o que ele pensa é o seguinte: não é justo eu ir primeiro ao sacerdote em vez de voltar para agradecer a Jesus, que foi quem de fato me curou. Não é justo. Aí ele dá meia volta. Lucas faz questão de dizer que esse que voltou era Samari. Primeira coisa que Jesus está ensinando aqui sobre gratidão: gratidão às vezes vem da onde você menos espera. Às vezes quem você pensa que vai ser grato não é. Às vezes quem você nunca colocou expectativa manifesta frutos de gratidão. Gratidão é um mistério. O samaritano que volta, e ele volta e se prostra diante do Senhor, e ele diz assim: Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor me curou. Aí costumeiramente nós olhamos para ele e dizemos que ele foi grato. Dizemos que ele foi, e olhamos para os 9 que não voltaram e dizemos que eles foram ingratos. Não é essa a visão que a gente tem? Só que se você chegasse no meio desses 9 aqui, e se você perguntasse para eles: vocês já foram leprosos? A resposta seria qual? Sim. Quem curou vocês? A resposta seria qual? Jesus. Vocês estão com raiva de Jesus por Jesus ter curado vocês? A resposta seria qual? Não. Então vocês são gratos a Jesus porque Jesus curou vocês? A resposta seria qual? Sim. Eles eram ingratos? Não. Qual é o diferencial aqui? O diferencial, escute isso:
é que só esse ex-leproso que voltou entendeu uma coisa que os outros 9 não voltaram. Só ele que entendeu que gratidão não é algo para você guardar no coração, é algo para você manifestar na vida. O problema é que às vezes o nosso conceito sobre gratidão é que gratidão é algo só para você sentir. Aí talvez tenha alguém olhando para você e dizendo: tá vendo? Ingrato. Tá vendo? Ingrata. Na hora que faltou pão na mesa dele, eu coloquei. Na hora que todo mundo virou as costas, eu abracei. E ele nem para ligar, nem para dizer muito obrigado, nem para dizer valeu, viu? Porque na hora que todo mundo desistiu de mim, você acreditou em mim. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quem foram as pessoas que um dia carregaram a sua cama? Quem foram as pessoas que um dia Deus fez em você por causa deles? A questão não é se você é grato ou não. A questão é, qual é o seu conceito sobre gratidão? Porque talvez tenha alguém olhando e dizendo: tá vendo? Ingrato. Tá vendo? Ingrata. Porque na hora que que mais precisou, eu ajudei. E às vezes não é que você é ingrato, às vezes é questão de você ainda não ter compartilhado. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: Deus quer gerar em nós uma gratidão que não é algo só para você sentir, é algo para você expressar, é algo para você manifestar, é algo para você compartilhar. Porque sentimento que você não expressa não tem a ver com o sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem pode glorificar a Deus por isso? Eu estou concluindo aqui lhe dizendo uma coisa: o grande desafio que nós temos é vivermos o evangelho sem a religião do cristianismo. Você pode repetir comigo? Diga: o evangelho sem a religião do cristianismo. A questão dos judeus é que os judeus perderam a proposta da lei. Eles ficaram só com a religiosidade da lei. A lei não era boa, a lei era má. A lei não era má, a lei era boa. O problema foi em que eles transformaram a lei. Você lembra, por exemplo, da mulher pecadora que chega diante do Senhor? Todo mundo com uma pedra para lançar. O Senhor para e fala assim: ó, quem nunca pecou, atire a primeira. Atire a primeira. Aí eles fazem o quê? Lançam a pedra fora. Aí Jesus, que é o único que não tinha pecado ali, olha para a mulher e fala assim: você está disposta a viver uma nova vida? Como assim, o senhor não vai me apedrejar? Não. Por quê? Porque eu quero te propor não é o peso de mais uma religião. O que eu quero te apresentar é o poder do evangelho. Como assim? Eu prefiro te recuperar do que te perder. Eu prefiro te restaurar do que te expor. Eu prefiro te dar uma nova chance do que jogar você fora. Como assim? Quer viver uma vida nova? Quero. Então vai e não peques mais. O evangelho, ele humaniza a gente. A religião tenta divinizar a gente. Só que quanto mais você passa por esse processo de humanização, mais parecido com Jesus você fica. Porque ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes humilhou. Veio na sua pele, na minha pele. Morreu a nossa morte. Foi fiel até a cruz. Morte de cruz. Sabe o que ele estava dizendo? Quanto mais você se parecer comigo, mais humano você se torna. Mais fácil de dizer muito obrigado você fica. Mais fácil de dizer eu te amo você se torna. A religião tenta divinizar a gente. O evangelho humaniza a gente. E quanto mais a gente entende o poder do evangelho, mais parecido com Jesus a gente fica. Você está entendendo isso? O Senhor está dizendo para esse homem: olha só, eu estou fazendo por você, mas não se esqueça de ser grato a eles. Aí os homens lançam a corda, ele amarra na cintura assim, e eles puxam o homem pelo buraco que ele entrou. Foi isso? Não? Ele saiu por onde? Pela porta. Mas quando ele tentou entrar pelaquela porta, não teve alguém que olhou para ele e disse: não tem como?
Não teve alguém que olhou para ele e disse: que pena, tenta amanhã, quem sabe amanhã Jesus fica em casa de novo. Você está entendendo por que você não pode desistir? É porque tem gente que até sabe como ajudar, mas prefere olhar para você e dizer: que pena, tenta outro dia. Eu estou encerrando essa palavra te dizendo uma coisa: se você deixar o poder das suas escolhas na mão das outras pessoas, você nunca vai se perdoar por não ter tentado mais, por não ter se esforçado mais, por não ter lutado mais. A opinião das pessoas não deve destinar a sua vida. A opinião das pessoas não deve limitar o seu destino. Não. Você precisa se esforçar um pouco mais. Entender o poder da unidade. Entender uma coisa: sozinho você pode ir até mais rápido, mas nunca se esqueça, acompanhado você sempre irá mais longe. Unidade, saber servir, saber ter uma fé que nem sempre ajuda só você. Saber usar a sua fé para ajudar alguém, para socorrer alguém, para abençoar alguém. Uma fé que seja a fé da comunidade, a fé de um corpo só, em Cristo Jesus. Você pode dizer a alguém para perto de você: diga, você é um corpo só comigo em Cristo. Diga, nós somos uma igreja só. Diga, e a minha fé também vai servir a você. A minha fé também vai socorrer a você. A minha fé também vai abençoar a você. Sabe o que o diabo quer? Fragmentar o corpo de Cristo. Sabe o que o Senhor quer? A unidade do corpo de Cristo. Você lembra quando o irmão mais velho chegou, que estava o irmão mais novo, o filho pródigo, na festa, e ele olhou para o pai e disse assim: pai, seu filho gastou o seu dinheiro todo com prostituta, com meretriz, o senhor dá uma festa, mata bezerro. Aí o pai olhou para ele e falou assim: não é teu filho, é teu irmão. Você não tem que dizer teu filho, você tem que dizer teu irmão. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você precisa chamar de irmão e tratar como irmão todo aquele que um dia Deus chamou de filho. Porque a oração não é do meu pai, a oração é do Pai Nosso. Você pode ter os seus problemas, eu tenho os meus. Talvez os meus não sejam os seus, talvez os seus não sejam os meus. Só que isso daqui não é um ambiente para gente perfeito. Isso daqui é uma casa de cura. É um lugar onde um ajuda o outro. É um lugar onde a minha fé serve para abençoar o outro. E através disso o nome do Senhor é glorificado nesse corpo de Cristo que é a igreja. A palavra de Deus diz: suportai-vos uns. Suportai-vos uns. O que é suportar? Aturar. Sabe o que significa aquilo no original grego? Dar suporte, auxiliar, apoiar. Dizer: eu vou carregar a sua cama. A minha fé ajuda você. Você pode dar a mão a quem está perto de você? Irmão, pela fé você é justificado. Foi pregado nessa noite. Só que a maior prova que você de fato conheceu a verdadeira fé é o desejo de compartilhar ela com outras pessoas. É a alegria de descobrir um restaurante bom e chegar para um amigo e dizer: você precisa experimentar. É a alegria de descobrir algo bom e chegar para alguém que você ama e dizer: você precisa conhecer isso. Você precisa compartilhar a sua fé com alguém. Sua fé precisa ser uma fé comunitária. Sua fé precisa ser uma fé que serve ao próximo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo tempo especial desses dias, pela instrução que nos foi direcionada, pela tua paz, pela tua graça. Ó Deus, te louvamos por cada vida, por cada irmão, por cada pessoa. Ó Deus, que o Senhor possa gerar isso em nós, que cada pessoa aqui possa ser uma chave para ganhar Florianópolis. Ó Deus, que cada pessoa aqui seja alcançada pelo poder transformador do Evangelho, e por essa fé que beneficia não a si próprio, mas que beneficia ao próximo.
Que a gente seja, Pai, cada vez mais parecido contigo, ó Senhor. Deus, que nós sejamos alcançados pela vida que é em Ti, pelo poder que é em Ti, pelo fervor que é em Ti, pela força que é em Ti. Ó Deus, use a nossa vida para alcançar a mais pessoas, e que o Teu nome seja glorificado através disso. Se você pode, diga amém.